Olá, meu nome é Edevaldo Moser Manerich. Sou aluno do 7º semestre do curso de Engenharia Civil da Uniaselv Polo de Blumenau. Nesse vídeo apresento o trabalho desenvolvido para a disciplina Experiência Profissional Canteiro de Obras. É a última disciplina do semestre. O objetivo do trabalho foi elaborar um canteiro de obras relacionando a teoria estudada na disciplina com uma aplicação prática por meio da construção de uma maquete física. Para isso, foi realizado o planejamento do layout do canteiro, considerando a logística de materiais, a circulação de trabalhadores e veículos, a organização dos setores de apoio e as diretrizes da norma regulamentadora NR18. Todos os módulos e equipamentos apresentados na maquete foram modelados por mim em software de modelagem 3D, produzidos em impressora 3D, montados, pintados e identificados para apresentar um canteiro de obras sobre a organização e funcionalidade dele. A seguir, apresentarei os principais ambientes do canteiro, explicando a função de cada um deles em relação à NR18. Vamos lá para a segunda parte da apresentação. Eu vou apresentar a maquete desenvolvida para esse trabalho, explicando a organização do canteiro de obras e relacionando cada ambiente com os conceitos estudados na disciplina e com as diretrizes da norma. A maquete representa um canteiro de obras para a construção de uma edificação residencial. Antes da elaboração da maquete, foi realizado o planejamento da implantação do canteiro, considerando o espaço disponível, a quantidade de trabalhadores previstos para a obra, os materiais necessários para cada etapa da construção e a circulação de pessoas e veículos e seus equipamentos. O principal objetivo foi organizar o canteiro de forma que os deslocamentos fossem reduzidos, aumentando a produtividade, facilitando a logística e proporcionando melhores condições de segurança e conforto dos trabalhadores. No fundo da maquete, a gente percebe a torre principal, que representa a edificação em construção. Ela foi posicionada respeitando os recursos previstos no projeto e permitindo uma área livre ao seu redor para a circulação dos trabalhadores e abastecimento dos materiais. Na frente da torre está localizada a área operacional da obra. Nessa região encontram-se a betoneira, pilhas de blocos, vergalhões, a bancada de armação, a carpintaria. E essa disposição foi planejada para que os materiais utilizados diariamente permaneçam próximos da frente de serviço, reduzindo o tempo de transporte interno e aumentando a eficiência das atividades executadas na obra. A pilha de blocos permanece próxima da construção, diminuindo o esforço necessário para o transporte dos materiais. Ao lado estão os vergalhões e a bancada de armação, onde são preparados os elementos estruturais em aço utilizados nas vigas, pilares e lajes. Também está prevista a bancada de carpintaria, destinada à confecção das formas utilizadas na concretagem dos elementos estruturais. Na lateral esquerda da maquete, a gente vê os locais de destinação e armazenamento dos principais insumos utilizados entre a obra. Primeiramente encontra-se o rack de madeira, utilizado para armazenar tábuas e sarrafos de forma organizada, evitando deformação e desperdício. Logo ao lado está o depósito coberto, destinado ao armazenamento de cimento, cal e outros materiais que necessitam de proteção contra o tempo, em relação à umidade ou outras intempéries. Na sequência são as baias destinadas à areia e brita. Nesse caso aqui a gente até projetou uma caçamba trazendo material nesse momento. A separação desses materiais facilita o controle dos estoques, evita contaminações entre agregados e melhora a organização do canteiro. Próximo ao acesso de veículo foi posicionada a área de reciclagem e a caçamba para resíduos da construção. Até porque a questão ambiental hoje não, desde muito tempo é extremamente importante em qualquer tipo de obra. Essa localização facilita a retirada dos resíduos pelos caminhões sem interferir nas atividades desenvolvidas no interior do canteiro. Na lateral direita encontram-se as áreas de apoio dos trabalhadores. O primeiro ambiente é o escritório da obra. Nesse local são realizadas atividades administrativas, o planejamento dos serviços, o controle da documentação das equipes e do andamento da obra. Mais à frente, o almoxarifado. Sua principal função é armazenar ferramentas, equipamentos e materiais de pequeno porte, permitindo melhor controle dos estoques e reduzindo perdas. Vestiário. Esse ambiente proporciona aos trabalhadores um local adequado para a troca de roupas, guarda de pertences e higiene pessoal, contribuindo para melhores condições de trabalho. Ao lado
foi identificado o bebedouro. Também foi previsto um refeitório destinado à alimentação dos colaboradores durante a jornada de trabalho. A existência dessas áreas demonstra a preocupação com o conforto, a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, conforme estabelece a NR18. Próximo ao acesso pedestre foram posicionados o sanitário químico e bebedouro. Esses equipamentos garantem melhores condições de higiene e fornecimento de água potável aos trabalhadores, sendo itens indispensáveis a um canteiro de obras. A gente colocou mais 2 banheiros químicos perto da obra para diminuir o deslocamento até o vestiário, onde ficam os demais banheiros. Outro aspecto importante desse projeto é a organização da circulação. Foi previsto um portão exclusivo da entrada para saída e entrada de veículos, que agora está até entrando um caminhão de concreto, e um portão independente para pedestres. Essa separação reduz conflitos entre máquinas, caminhões e trabalhadores, aumentando significativamente a segurança durante a execução da obra. Também foram previstas áreas livres de circulação, permitindo que os deslocamentos ocorram de forma organizada entre os diversos setores do concreto do canteiro. Toda a maquete recebeu a identificação dos ambientes por meio de etiquetas e placas informativas. Além disso, foram incluídas placas de segurança indicando o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual, áreas de risco identificadas nos setores e orientação aos trabalhadores. Esses elementos contribuem para a organização do ambiente e reforçam a cultura de prevenção de acidentes prevista na NR18. Um diferencial desse trabalho foi a utilização de impressão 3D para a fabricação dos módulos, equipamentos e demais componentes da maquete. Isso foi bem trabalhoso para projetar, até porque a gente ainda não tem tanta experiência. Todas as peças foram modeladas especificamente para essa atividade, impressas, montadas e pintadas manualmente, buscando representar um canteiro de obras o mais próximo possível da realidade. Esse processo permitiu transformar os conceitos estudados na disciplina em uma representação prática, facilitando a compreensão da organização física de um canteiro de obras. Com o desenvolvimento desse projeto, foi possível compreender que o planejamento adequado do canteiro influencia diretamente na produtividade, na logística dos materiais, na redução dos desperdícios e principalmente na segurança dos trabalhadores. Por esse motivo, a organização do canteiro de obras deve ser considerada uma etapa fundamental antes do início de qualquer empreendimento na construção civil. Finalizando, eu queria dizer que o aprendizado com uma maquete, não só pela maquete em si, mas pelo trabalho de projetar, desenhar, pesquisar, isso traz um benefício muito grande para minha graduação. Queria também dizer que um dos maiores diferenciais do meu trabalho, da minha apresentação, foi o fato de ter feito em impressora 3D. Um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, um pouco mais oneroso, inclusive, mas eu acredito que tenha trazido uma expressão mais verdadeira do que é um canteiro de obras, como é uma construção, como é um almoxarifado, um vestiário, a própria construção. Eu estou aqui olhando para ela agora, né? Então, valeu a pena. Espero que sejam bem compreendidas e as minhas explicações e que sirvam para futuros alunos que queiram e que venham a fazer essa matéria também. Obrigado.